Bom, boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos novamente. Esse é o nosso segundo encontro da oficina de edição de texto com o Jefferson Freitas, nosso supervisor editorial. E tivemos a primeira parte da oficina na semana passada. Esse é o segundo encontro e depois desse teremos um novo encontro no dia 13, pós-feriado, tá bom? Isso. Então, sem mais delongas, vocês já nos conhecem todos. Eu passo a palavra para o Jefferson e tenham todos uma boa oficina. Boa tarde a todos. Obrigado por todos estarem aqui. Eu sei que todos devem estar bem cansados, né? 18 horas, já 18h10. Mas vamos dar continuidade, então. A segunda, vou tentar trazer algo mais prático hoje. Pedir um pouquinho da ajuda da Lúcia, da revisão, e da Shirley, da edição de texto, conforme eu vou passando os slides aqui que eu montei. Deixa eu ver aqui. Então tá, vamos lá, edição de texto na prática, né? Fiz alguns slides aqui para a gente continuar. Queria falar um pouquinho com vocês hoje da linguagem na edição de texto, alguns exemplos. Eu trouxe apenas exemplos, tá, gente? Assim, do como que a gente tem que observar a edição de texto em termos de linguagem. Por exemplo, expressões como através de, soube da notícia através do rádio. Então, é um uso indevido. Certo? Aqui eu usaria, em vez do através, é sempre mais utilizado para dentro de alguma coisa, certo? Então, aqui o através ele não se encaixa bem, seria sobre da notícia pelo rádio. Então, um uso indevido. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com aquelas expressões ou palavras que a gente acha que são sinônimas e não são, né? A gente tem que saber diferenciar muito bem isso. Como é que eu fico sabendo disso? Eu vou ter que pesquisar muito. Eu vou trazer daqui a pouco um exemplo do manual de redação do Estadão, por exemplo, que é uma fonte bastante confiável, né, de pesquisa, assim como as gramáticas mesmo. Dicionários de usos da língua e tal, tem do Segala, tem do Napoleão Mendes, então você tem que ficar muito atento a esse tipo de recurso. Então, através de você tem que tomar um certo cuidado no uso dele. Então, geralmente, soube da notícia pelo rádio. O sendo que, nunca use. É um péssimo recurso de expressão, evitável em todos os casos. A construção seguiu ritmo lento, sendo que só terminou em 1930, sendo que fica uma coisa bastante coloquial mesmo. Então, e só terminou, né, em trocar aí o sendo pelo e. Compareceram à reunião 10 deputados, sendo que 3 dos quais, sendo que dos quais 3. O número de pessoas atingidas pela radiação subiu para 21, sendo que 2 em estado grave, 2 das quais em estado grave. Então, eu peguei essas referências do Manual de Redação e Estilo do Estadão. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado nessa prática de achar que a gente está trocando por um sinônimo, sendo que não é. A partir de... Eu peguei essa expressão hoje porque eu conversei um pouquinho com a Lúcia e ela falou que essa expressão acontece muito, aparece muito essa expressão nos materiais. Então, evite essa locução quando for substituível por com base em, por meio de, por, tomando-se por base, valendo-se de, baseando-se em. O erro mais recorrente é o uso da locução a partir de, quando ela não tem valor temporal. Antes de morrer, se dá para Macunaíma um amuleto, uma muiratã, que o herói perde. A partir de então, né, inicia-se uma aventura para recuperar o amuleto. Ok. Os ácidos inorgânicos, ao serem dissolvidos em água, sofrem ionização, que é a formação de íons a partir de um composto. Não é uma locução temporal, né, a partir de um composto. Então, eu trocaria esse a partir por com base em um composto molecular. Então, eu tenho que trabalhar e saber muito bem o uso dessas expressões. Eu não sei se a Lúcia está aqui agora, se ela quer dar um feedback para a gente sobre isso. Então, esse uso a partir de, ele é bem recorrente no material, como o Jefferson diz, né? E geralmente quando não tem valor temporal. Até eu estava com uma das devolutivas que a gente teve do Eleva, para evitar também o baseado em, né? Porque a gente sempre troca ele por com base em, decorrente de, coisas assim, mas convém evitar sempre
procurar ou inverter a frase, alguma coisa para não usar. Onde e aonde, né? O onde indica um lugar em que algo ou alguém está. Emprega-se onde com verbos que indicam permanência, ou seja, ausência de movimento. Conheça um lugar onde você o encontrou. Então, aí não tem... Jefferson, Oi? tem uma perguntinha do slide anterior. A Listech pergunta, nesse exemplo de química que tinha, qual seria uma solução? Os ácidos inorgânicos, ao serem dissolvidos em água, sofrem ionização, que é a formação de íons com base em um composto molecular, talvez ficasse melhor, por meio de um composto. Mas eu não posso usar o a partir de aqui, porque não tem um valor temporal, né? Dá para colocar decorrente também, né? Também, decorrente, isso. Composto e tal, ou que deu origem ao composto. Isso. Ótimo, obrigado, Listech. Obrigado, Alan. E aqui o aonde, que também indica um lugar. No entanto, deve ser usado com verbos que indicam movimento que não são regidos e que são regidos pela preposição lá. Não sei aonde íamos. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado do onde e o aonde. Isso que eu estou trazendo para vocês são exemplos, tá? Tem vários outros aí que a gente tem que sempre aparece para nós que somos editores de texto. A gente fica sempre em dúvida com 3H, 3 horas, 20 horas, se é separado junto. Nos livros didáticos e paradidáticos, usar conforme a recomendação do Sistema Internacional e do Inmetro, com espaço entre o número e o símbolo. Claro, gente, que aqui depende muito do manual de redação, né, que a própria editora passa para nós. Às vezes ela faz uma opção para o 20H, tudo juntinho, ali, tudo grudadinho e tal, e não separado. Mas pelo Inmetro e pelo Sistema Internacional, eu separaria. Não sei como que a gente vai fazer, como que as editoras estão fazendo. Mas é o ideal que seja separado, né? Em materiais de marketing, aparece muito, porque marketing é uma coisa mais corriqueira, do dia a dia mesmo, né? Tem nos outdoors, folders. Então, eles colocam tudo junto, né? 20 horas, 20H. Mas, como eu disse para vocês, é uma opção da editora. Pelo Sistema Internacional separado, mas é um exemplo que a gente precisa ficar muito mais atento ainda aos manuais de redação das editoras. E aqui as regências, né? Quando há um enunciado com 2 verbos e eles pedem preposição diferente, fazemos a adequação da regência para cada verbo. Leia todas as perguntas e responda a elas. Aqui é uma questão gramatical, né, gente? A gente precisa saber a regência dos verbos, para que a gente não incorra em erro. Deixa eu ver se eu me lembro de um caso agora. Entrei e saí da sala. Entrei na sala e saí dela. São regências diferentes, né? Então, a gente tem que... Isso aqui é conhecimento gramatical. Isso eu preciso saber. Então, isso aqui são questões que eu estou trazendo só para a gente ficar bem atento à linguagem nos materiais. E, claro, eu peguei isso aqui, conversando um pouquinho com a Lúcia, ortografia, aplicar as regras do acordo ortográfico da língua portuguesa. Isso aqui tem que saber, gente. Então, eu coloquei até um link ali da academia, que a gente busca do VOLPE, né, o VOLPE Dicionário da Língua Portuguesa, lá da Academia Brasileira de Letras. Então, está um link ali, você pode pesquisar, é uma fonte confiável. Mas a gente precisa passar a aplicar as regras do acordo ortográfico. Eu não sei, Lúcia, se isso acontece ainda, se há ainda esse esquecimento do acordo. Sim, e principalmente tem um termo que eu gostaria de pedir bastante atenção, principalmente usado no material de química e biologia e tal, quando usa vapor de água, por exemplo. No ROAS, ou gota de água, né? No ROAS, ele orienta a usar sem a contração do D. Porque se você usar também com o hífen, tipo vapor d'água, muda o sentido. Gota d'água muda o sentido, que o vapor d'água com hífen, ele é um motor propelido a vapor, né? E vapor de água, daí já são as gotículas, e a mesma coisa do gota d'água. Gota d'água com hífen é o topázio, é o pingente, né, da joia. E gota de água é a gotícula também. Então, sempre procurar pesquisar o uso do hífen, porque ficou meio que um limbo, né? Uns pedem para usar com, outros sem, mas sempre usar o VOLPE ou o AIS como referência para evitar esse tipo de problema. E aqui eu trouxe um outro slide
que eu vou pedir também a ajuda da Lúcia, para a gente ficar muito, muito, muito atento aos problemas mais recorrentes, itens de atenção. Né, Lúcia? Até a Shirley, se quiser falar um pouquinho também, me ajudar aqui, a ausência de destaques. Isso aqui acontece muito quando o material está diagramado, certo? Então, uma palavra que tem que estar em itálico, ao diagramar, ele se perde o itálico, o bold, o sublinhado, e a gente precisa estar muito alinhado a esse tipo de problema que pode ocorrer. Então, a ausência de destaques, eu tenho que ficar principalmente em materiais diagramados. Trechos faltantes, né, do original para o diagramado, isso aqui às vezes acontece, às vezes o diagramador come parte do texto, ou uma palavra, ou uma frase sumiu. Isso me parece, né, Lúcia, bastante recorrente, né? Então precisa ficar muito antenado nisso. Principalmente nas questões do vestibular, que isso é bem comum, né? Não vir como destaque, ou vir faltando trecho das questões, ou até mesmo alterados. Os autores alteram para adequar ao conteúdo que ele está escrevendo, e isso não, a gente sabe que não pode, né? Então, esse cotejo tem que ser bem atento, tá, com os originais. Ausência de numeração de linhas do texto base, quando na prova da instituição está numerado. Exemplo, na linha 15, identifique tal palavra, o texto não está numerado. Às vezes o texto era na 15, mas não está na 15. Então, eu tenho que estar muito, muito antenado nisso. Ausência de recuos de parágrafos, isso é importante, você tem que estar atento também. Ausência de separação de estrofes, isso aqui é a conferência com o original, isso também parte um pouco do editor de conteúdo, mas você, como texto, também precisa estar bem atento a isso. Muitas referências estão vindo em formato de imagem, isso não podem, né, pois são printadas com a imagem, o autor não digita o texto da referência, aplicando os devidos destaques conforme a questão original. É preciso que as referências venham digitadas com os destaques conforme o texto original. Isso, né, Lúcia, que está acontecendo bastante também? Isso, exatamente. Fica muito fora, porque como a gente muda o formato nesse novo material, né, aí corre a diagramação, daí não tem mais correspondência com linhas e tudo. Então, é bem minuciosa essa questão aí de verificar, né, a linha. E aqui, por último, os links para que o revisor possa realizar o cotejo das questões com os cadernos oficiais também vem com os seguintes problemas. Não levam ao caderno oficial da instituição, isso precisa ficar antenado. Não consta o número da questão e o revisor perde tempo tentando encontrar uma e meio a muitas questões. A página está indisponível, os links estão quebrados. O que é um link quebrado? O conteúdo saiu do ar. Então, eu, como editor de texto, eu não vou falar sobre edição de conteúdo, porque esse vai ser uma oficina da Vitória, uma outra colaboradora da IA, mas, assim, a gente precisa estar a gente precisa fazer essa depuração das questões, dos links, para ver se o link não quebrou, pesquisar mesmo. O editor de conteúdo também vai fazer isso. Alguma dúvida, Marlon, até aqui? Não, eu só queria, você trouxe, né, esse pedido a respeito do número da questão, isso se reflete diretamente lá na revisão, mas só para esclarecer, né, para que não se misturem as informações, ficar bem claro, isso é uma atribuição que a gente está esperando do editor de conteúdo, cobrando do autor, né, porque essa seleção ela é feita, né, lá na composição do original, né? Mas nós, como editores de texto, também na verificação, no cotejo desses textos citados, dessas questões de vestibular, nós não podemos nos eximir da responsabilidade de verificar, né? Especialmente porque a gente notou que em etapas anteriores isso não ocorreu conforme o esperado. Eu gostaria de deixar claro aqui, só porque é para os editores de texto, né? Esse tipo de informação que está faltante, a gente pode, tendo dificuldade também para encontrar a questão, para fazer o cotejo, não conseguir fazer a devida conferência, a gente precisa também sinalizar, né? Para a etapa anterior, que seria o editor de conteúdo, para que ele nos auxilie nisso, porque essa é uma dificuldade enfrentada pelo revisor, mas também pelo editor de texto. Tá? Só para deixar claro para o grupo. Tá bom.
Bem lembrado isso. É importante, assim, a gente está tentando de todas as formas amarrar um profissional no outro, né? O editor de conteúdo com texto, o texto com a revisão, para que as coisas não saiam, né, dos seus escopos. Claro que é um papel do editor de conteúdo, mas a gente precisa ficar bem antenado com isso, porque às vezes pode ter passado mesmo. Então, como a Shirley frisou ali, é do conteúdo, mas é importante a gente ficar bem antenado nesse tipo de questão. Só uma questãozinha ainda em relação à situação anterior. 2 perguntinhas aqui, ó. Primeiro, a Manuela Marchetti pergunta: quando o link está fora do ar ou indisponível, como fazer? Tem que trocar, gente. Ele saiu do ar e tem que trocar. Aquele texto pode ter caído, tem que trocar. A gente não tem muita saída. A gente vai ter... Eu sou editor de texto, vou ter que falar com o meu editor de conteúdo, falar com o meu autor. A não ser que você ache esse mesmo texto num outro link, certo? Porque às vezes, porque essa coisa de link quebrado é muito fácil, é muito complicado. Eu tenho um texto lá sobre o que está acontecendo hoje no Talibã, que era da Folha de São Paulo, um exemplo. Mas eu tento acessar aquele link e não vai, né? Está quebrado. Se eu achar aquela matéria, aquela reportagem num outro link, ok, tudo bem. Mas naquele não tem jeito, eu vou ter que trocar. Não há saída. E daí tem que pedir ajuda da edição de conteúdo, do Sim. supervisor, de quem entrou em contato com você, né? Porque não dá para correr o risco de trocar por um outro texto similar sem a validação do conteúdo, né? Isso mesmo, Marlon. Não é o papel do editor de texto. Aí o editor, como a gente está tentando amarrar, vai ser um papel do editor de conteúdo verificar se o link quebrou ou não. Mas vamos supor que passou, você está desconfiado, pegou e jogou aquele link, não aparece, avisa o editor de conteúdo. Certo? E aí, Jefferson, uma outra pergunta, e daí a Lúcia quer fazer um complemento. Lúcia, quer falar? Pode falar, Lúcia. Daí depois eu jogo outra pergunta. Só um complemento nessa questão do link quebrado. Quando for direto para o caderno de instituição, aí fica um pouquinho mais complicado pegar de uma outra plataforma. Daí teria que, de repente, entrar no site da instituição, da IE, né, e baixar o caderno de lá. Porque o que acontece? Muitas plataformas baixam as questões e colocam, disponibilizam e não trazem os destaques, todos os elementos necessários daquela questão, né? Então, quando se refere a questões de vestibular, preferencialmente optar pelo caderno mesmo, oficial da instituição, ok? Isso. Perfeito, Lúcia. Outra pergunta, Jefferson. A Fernanda Silveira comenta que não entendeu a questão das referências. Se elas estiverem printadas, o que devemos fazer como editores de texto? Nesses casos, quando porque o autor ele faz o print da questão, ele printa a referência junto e fica lá. Aí, nesses casos, teria que se digitar aquele texto da referência para viabilizar que a gente aplique os destaques e faça as correções necessárias, né? Então, é só transcrever mesmo, tornando editável aquele texto. Isso. E aqui, se me permite uma contribuição, Jefferson, sim. É claro que desde o começo a gente vai orientar o autor para ele não colocar o print de um texto, para que o autor já digite. Mas se o autor não fez e foi para o conteúdo tem que fazer. Se o conteúdo não fez e chegou no texto, não dá para o texto não fazer, né? É claro que o editor de texto, se ele pega um arquivo que está cheio de print, ele vai ter que retornar, porque aí é uma solicitação abusiva ao editor de conteúdo. Isso. Mas se é uma questão, é mais fácil você resolver e dar andamento para o fluxo do que retornar, depois conferir. Isso trava muito o processo, né? Isso mesmo. E sem contar que se deixar para o revisor fazer essa parte, não. Vai correr a diagramação, né? Porque daí tem um espaço ali que não está ocupado, vai aumentar, então vai impactar muito no trabalho também do diagramador, né? Então, para que o original já venha certinho, para evitar esse trabalho mais à frente. Isso nunca pode chegar para o revisor, tá, gente? Em hipótese alguma. Lúcia, né? De jeito nenhum. Isso tem que ser resolvido. O revisor vai ter que só revisar. Ele não pode ficar com essas pendências que não são do escopo dele, de forma alguma. E aqui, por último, aqui a personificação.
Aqui um caso também que a Lúcia me trouxe, né? Cuidado com o uso de alguns verbos, como possuir, apresentar, sofrer, entre outros, para evitar personificação indesejada em materiais didáticos. Evitar o uso de construções como um local não possui saneamento básico. Não é um local que não possui, na localidade não há saneamento básico. Veja como fica bem melhor essa mexida de texto. O sertão apresenta? Não, o sertão não apresenta, o sertão tem características, né? O rio sofre um processo de erosão. Não, não é o rio que sofre, ele passa por um processo de erosão. Então, são essas mexidas de texto que tornam a leitura muito mais agradável também. A geografia estuda, por meio da geografia, estudamos a densidade demográfica. O livro narra as peripécias. Isso é muito comum, né, gente? O livro narra. Não, no livro não narra, né? No livro são narradas as peripécias do menino. Na educação, o Brasil apresenta. Não, o Brasil não apresenta. Na educação, os índices do Brasil estão abaixo da média de países como. Então, esses casos, assim, de melhoria de texto, isso que é um trabalho de texto, de edição de texto mesmo. Tem que tomar um certo cuidado com o que está sendo dito. O editor de conteúdo não vai ter essa preocupação e muito menos o autor. Né? O editor de conteúdo, o sertão apresenta características, está errado para o editor de conteúdo? Não, não está. Mas, em termos de linguagem, o melhor, o sertão tem características. O editor de conteúdo, o coordenador de geografia, o autor de geografia, a geografia estuda a densidade demográfica. Está errado. Por meio da geografia, estudamos a densidade demográfica. Então, é isso, sabe? Essa mudança, essa edição de texto mesmo. Então, aqui eu termino os slides. Quero colocar o manual de redação. Pode falar, por favor. Cacofonia também é um problema bem recorrente nos materiais, então eu sempre oriento os revisores a fazer uma busca, né? Tipo, de forma, trocar para por de maneira, coisas assim, né? Então, cuidar muito com a cacofonia, porque ela é bem recorrente também. Porcada também, né, Lúcia? Sim, porcada. Esses dias eu vi. A Lúcia já me corrigiu no porcada, nas porcadas que eu fiz por aí. O nosso hino, né? Nosso hino. Esses dias eu orientei um Nosso hino. Eu coloquei um exemplo lá para a revisão, e o revisor falou, nossa, isso aí eu nunca vou encontrar no material didático. E aí ele pegou e fez a revisão, e ele não percebeu que nesse material que ele revisou tinha, que era o professor havia dado. Nossa, você acaba com uma aula de ensino médio, né? Colocar uma coisa assim, né? No material, então tem que tomar muito cuidado com essas questões. Então, aqui é só um exemplo. Esse é só um material, tá? Estão me escutando, né? Então, né? Isso é só um material, tá? O Estadão Manual de Redação. Como tem gramáticas infinitas e tal, é um exemplo. O Estadão, porque ele facilita, tá? A tua pesquisa. Você vai lá e está com dúvida no através. Eu quero pesquisar a palavra através. Será como que usa? Então, é uma forma só de facilitar o teu trabalho. Através, aqui, através. Exige sempre a preposição de e tal. A locução no seu sentido. Então, é só um exemplo de pesquisa, de material de apoio. Como eu disse, tem outros materiais, como as gramáticas, os próprios... Tem o manual da Folha de São Paulo, tem os nossos manuais das editoras, mas isso aqui para facilitar o teu trabalho, certo? Tá, eu quero só peguei aqui alguns exemplos de uma edição de texto e de templates, né? Esse é um material que eu peguei. Aqui é o sumário, né, o início da página 3, página de sumário, como eu tenho que fazer o sumário bem, né, organizado, a paginação já, eu tenho que bater esse sumário depois, lá com o miolo do livro, né? Então, unidade 1, 2, 3 e 4, comunicação, identidade, cidadania. Geralmente, nos sumários tem só o peso, o título e o peso 2, né? Aqui tem as referências e o manual de apoio. Veja que tem o fim da página 3 e o início. Então, para eu também ser uma espécie de editor meio diagramador. Não que eu queira pegar o trabalho do diagramador, mas isso facilita muito o trabalho, sabe? De quem vai diagramar. Eu editor de texto, eu, editor de conteúdo, pensar a página já diagramada, né? Aqui, por exemplo, início da página 7, fim da página 7. Provavelmente vai ter uma imagem e tal. E aqui eu trouxe um texto da professora Marta Moraes da Costa para dizer o seguinte, eu não posso mexer em texto assinado, né? Então, vocês vejam, a referência está
correta, Marta Moraes da Costa, Mapa do Mundo, Crônica sobre Leitura, Belo Horizonte, Leitura 2008 e a página. Então, enfim, da página 7. Então, já estou pensando na página como um todo. Aqui o início da página 11, analisando e compreendendo. Então, esse vai ser um ícone. Então, eu tenho que deixar demarcado. E isso tem que vir do editor de conteúdo. Então, o editor de texto só vai checar. Então, eu tenho o início da página 11, analisando e compreendendo, é um ícone. Isso faz parte do projeto, ok? Então, observe novamente, aí, ver orientações do Manual do Educador na página 23. Então, você, como editor de texto, tem que estar desconfiado. Vai lá na página 23 e verifica se está lá mesmo, tanto no original quanto no material diagramado. Isso é muito, gente, muito importante. Isso porque um errinho desse, para o professor, pega muito mal, ele não se acha, ele vai se perder completamente. Então, eu tenho que ver orientações no Manual do Educador. Eu coloquei aqui educador, porque é um material para educação de jovens e adultos, tá? E ele está todo em caixa alta porque é um material de alfabetização para educação de jovens e adultos. Educador é o termo utilizado em materiais de EJA, tá? Principalmente de alfabetização, mas seria então o manual do professor na página 23. Aqui, como é de EJA, é manual do educador. Aqui eu tenho que estar muito atento à sequência das atividades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, saiu tudo aqui e tal. Aqui, resposta pessoal, ver orientações do Manual do Educador da página 23, a mesma coisa. Você vai vendo, então está toda a orientação para o editor de texto, que ele vai ter que ir lá na página 23, verificar se está correto ou não. E aqui, atividade 2, está toda a explicação de como o professor vai trabalhar essa atividade 2, né, em sala de aula. Atividade 2, aqui o nome desse quadro é Bapuru, você imagina por que Tarsila deu a ele esse nome? Resposta pessoal. É a resposta do aluno, mas eu tenho um encaminhamento para o professor como trabalhar essa pergunta em sala de aula. Aqui um outro exemplo, capítulo 2, é o início da página 19. Gente, qualquer dúvida me pergunte, tá? Os primeiros sinais de comunicação. A Lúcia, eu acho que queria fazer um comentário. Pode falar. Eu queria fazer um comentário rapidamente, quando você mostrou o sumário, agora aproveitar que está no capítulo ali. Artigos, gente, sempre tira os artigos. Desculpa. Tire os artigos supérfluos dos títulos. É verdade isso, Lúcia. No miolo está, às vezes, com o artigo, no sumário está com o artigo. Então, assim, tem que tomar muito cuidado. É isso, Lúcia? Isso, a gente não usa artigos supérfluos, títulos, né? Então, está vendo muito artigo, títulos, e às vezes tira-se do sumário e não tira-se do miolo, e do livro do cor e do gabarito. Então, tomar esse cuidado aí, ok? E no manual... A Fernanda pergunta, artigos e gerúndios? Isso. Tem que tomar um certo... Essa é a depuração da linguagem, né? Evitar bastante isso, né? É aquilo que a gente falou na oficina 1, né? Às vezes eu pego um material, gente, escrito para o capítulo 1 por um autor, o capítulo 2, por exemplo, se a unidade 1 vai escrever o Marlon, a unidade 2 vai ser o Jefferson que vai escrever. Então eu tenho que tomar muito cuidado nisso, né? Evitar isso, né, ao máximo. Aqui, eu estava no capítulo 2, os primeiros sinais de comunicação, peso 2, tudo é um indicativo para o diagramador. Isso é muito importante, é um template para ele. Lendo é o ícone. Peso 2, os primeiros sinais de comunicação. Aí tem todo o texto aqui. Esse aqui é o indicativo que já vem para você, texto, né, de que é uma foto, né? EJA, Alfa, EF11, foto 020, crédito, pulsar imagens, Luiz Salvatore. Diagramador inserido nesse espaço a imagem da pintura rupestre produzida em São Raimundo Nonato, no Piauí. A legenda você tem que deixar claro. Já vem gente, tudo isso tem que vir do conteúdo, tá? O texto vai fazer essa análise, vai fazer essa edição do texto, mas tem que vir do conteúdo, você tem que ficar atento a isso. Complementando essa orientação, aqui Sim. A gente está vendo muitas marcas em vermelho ou com aspas gregas que são comunicação
com outros setores ou indicação de um ícone. Em alguns casos, a gente trabalha com material assim, mas em outros casos, há projetos em que a gente trabalha com um conjunto de estilos do Word. Então, ao invés de escrever peso 2, você aplica um estilo. Isso vai variar de projeto para projeto. Não sei se a Shirley queria falar alguma coisa sobre isso também. Isso é legal, Marlon. Porque assim, é um exemplo só para ficar claro para o diagramador, né? A necessidade de ter, né? Independente seja com estilo ou com orientação. Imagine você, é uma organização do material. Imagine você, diagramador, pegar tal capítulo 2, você não tem nenhuma marcação para ele, como é que ele vai saber o que é o lendo, o que é o peso 2? Ele tem que ter essa organização. E, gente, fica muito mais, né? Mais fácil de leitura, de diagramação, né? Essa organização. Pode falar, Shirley, por favor. Não, é só, na verdade, tocar no ponto que o Marlon já destacou, né? Que é uma das formas da gente organizar e formatar o texto, né? Mostrando qual é a hierarquia, o que corresponde a uma seção, o que corresponde a uma vinheta. No caso específico agora do projeto de itinerário formativo do Eleva, em vez da gente usar essas cotas, né, a gente aplica os estilos, né, que como você bem frisou, né, Jefferson, deve vir não só do conteúdo, mas já deve ser uma preocupação do próprio autor, porque afinal de contas, ele vai, à medida que ele vai construindo, né, esse texto, ele precisa pensar no nome do capítulo, de como, né, na organização da seção, se tem texto citado ou não, e como é que ele vai marcar isso graficamente, né? Então, por mais que seja um trabalho inicial do autor, que deve ser verificado pelo conteúdo, né? E até mais lapidado pelo conteúdo, cabe ao editor de texto também interpretar, né, essa formatação para saber se ela faz sentido. Por exemplo, só com essa interpretação que consegue perceber se a hierarquia está correta, né? E tendo cuidado também de considerar cada especificidade de projeto. Nesse caso que você está apresentando é por meio de cota, em outros casos podem ser por meio dos estilos, da aplicação de estilos. Isso. E ainda assim, reforçando isso, é importante ter em mente que essa orientação ela é fundamental porque o diagramador é que vai colocar isso num aspecto, vai dar ao Word cara de livro didático. E cada elemento desse, cada nível hierárquico recebe um design diferente. Então, como é que o diagramador vai diferenciar um texto citado de um enunciado ou de uma abertura de capítulo? São fontes diferentes, cores diferentes, e isso tudo tem que ser destacado, né? A Fernanda Silveira comenta assim, ó, não podemos, então, alterar nada na formatação, correto? Apenas os itálicos necessários. Não podemos alterar fonte ou espaçamentos. Antes de passar para o Jefferson responder, eu pego o que a Shirley falou sobre a interpretação, que é assim, vamos supor que o editor está trabalhando com um arquivo do Word que não usa cotas, mas usa os estilos. E aí depois de uma atividade, tem uma resposta que não está com o estilo do professor, mas é óbvio que é uma resposta. Então, o editor de texto pode aplicar o estilo de resposta ou a cota que indica que é uma orientação para o professor para não deixar isso passar. E aí, Jefferson, se quiser complementar alguma coisa nesse sentido sobre alterar nada na formatação. Shirley, você quer responder essa pergunta? Na verdade, assim como o Marlon colocou, uma vez que a gente detecte que a formatação foi aplicada incorretamente, né, que é uma formatação que está norteando tanto a nossa leitura no original, quanto vai nortear, né, a diagramação, se a gente constata que ela está incorreta ou incoerente, cabe a nós arrumar ou, na dúvida, apontar, né?
Isso. Mas se ela está falando, por exemplo, de uma formatação de um texto citado, por exemplo, isso aparece muito em poema, ou ainda como você ilustrou anteriormente, você falou das questões de vestibular, textos citados em vestibular, que às vezes estão as linhas estão numeradas, né? Um texto foi replicado com 20 linhas. Uhum. O ideal é que essa formatação se mantenha, né? Uhum. Então, eu não entendi assim se a Fernanda ela está falando de um original de modo geral ou se ela está falando assim de casos mais específicos que poderia ser, por exemplo, um texto citado, né? Mas talvez eu tenha respondido, se não ficou claro, ela pode reiterar a. Então, falando de Ela modo estava geral, falando acho do que é isso geral mesmo. mesmo. Tá? Então, Fernanda, sim, cabe a gente alterar na medida do que é necessário. Tudo isso aqui que eu trouxe, tá, gente, é um exemplo, assim, como o Marlon e a Chino já falaram. Só é um exemplo de como a gente precisa entregar o material para a diagramação, claro, né? Como é que vai ter que ser diagramado? Mas o ícone, o peso, o início da página, a legenda, tudo isso tem que ficar claro para ele, né? Outra coisa que eu quero só fechar aqui, aqui tem o final da página 19, isso é importante para o diagramador, isso é importante para a nossa organização. E aqui, por exemplo, a Bapuru é o nome do quadro, da tela, então está aí itálico. Por isso que eu digo, às vezes no diagramado, ele sumiu esse itálico, então a gente tem que ficar muito ligado, nós editores de texto, porque isso aí tem que ficar, a gente precisa dessa organização também, às vezes some um sublinhado e tal. Então, esse aqui, gente, eu vou deixar como atividade para vocês, tá? Pode ser? Pode ser, Marlon? Claro. Então é o seguinte, um público leitor é alunos de alfabetização de jovens e adultos. O início da página, lendo. Eu gostaria que a gente de propor uma edição de texto nesse material. São apenas 2 páginas, não é muita coisa, tá? Mas eu queria ver até que ponto a gente trabalha. Esse material aqui, ele não foi editado, o texto, tá? Isso foi conforme o editor de conteúdo entregou. Não passou pelo texto, só pelo editor de conteúdo. Passou pelo autor, passou pelo editor de conteúdo, e aí ele precisa agora de uma edição de texto. Então, desde a parte de orientações ao educador até o material para o aluno. Então, ele está todo em caixa alta porque não é um material de alfabetização. Então, queria deixar como atividade para vocês e para mim também, né? E a gente desenvolver esse trabalho juntos daí para apresentar no dia 13. É importante, usem as marcações de revisão, isso, né, já para pôr em prática isso que o Jefferson vem orientando. Gente, assim, é sempre importante a gente fazer esse trabalho, porque o trabalho de edição de texto, de revisão, é um trabalho assim de depuração mesmo, de cada vez a gente pesquisar mais, editar cada vez melhor, receber esse material mais bem editado pelo conteúdo, verificar onde o conteúdo está falhando, né? Não deixar esses problemas para a revisão. Reitero que na revisão, na minha concepção, ele tem que ser o caçador do erro, ele não tem que ficar mudando frase, ele não tem que ficar pesquisando link, ele não tem que ficar pesquisando se é aqui através ou não, isso tem que vir da edição de texto. E esse trabalho aqui também tem que partir da edição de conteúdo. Como eu falei, a Vitória vai fazer esse trabalho com conteúdo, eu estou fazendo esse trabalho com vocês de edição de texto. Então, eu gostaria que vocês fizessem essa edição de texto, eu vou fazer também, tá? E a gente trouxesse no dia 13. Mas eu gostaria que fosse um compromisso de todos, assim, para fazer esse trabalho, assim, porque eu acho importante, porque esse aqui é um original que recebemos da edição de conteúdo. A Gabriela Coiradas, ela pergunta se, considerando que nem sempre o diagramador vai ter a mesma paginação no Word, se sinalizar as páginas não causa confusão. A Shirley já comentou ali na resposta. Não. Eu vou pegar, a Shirley comenta que depende do projeto, há uma métrica aproximada de páginas originais para página diagramada. E eu reforço assim que raros são os projetos em que vai haver uma correspondência precisa, tipo uma página de Word corresponde a uma página diagramada. E é justamente por isso que é importante
que exista essa sinalização para o diagramador, porque isso a gente chama de projetos que já vêm paginados no Word, né? Mas o diagramador sabe daí como é que ele vai pensar na distribuição, tamanho de imagens, distribuição de texto, porque já veio uma orientação do que tem que caber em uma página. Quando não dá certo, o diagramador vai sinalizar que houve um estouro ou ficou um buraco na página, né? Mas, em geral, essas marcações servem como boa referência para o diagramador. Isso mesmo, Marlon. E facilita muito o trabalho dele, sabe? Então, ele tem uma previsão de páginas, né? Então, vamos ter um exemplo que um livro acabe no fim da página 19, um exemplo. Então, ele já sabe que um livro vai até a página 19, então já tem o final daqui. Então, facilita demais o trabalho dele. É o diagramador que vai verificar todas essas orientações didáticas aqui, se elas caberão aqui ou não, ou vai para o manual do professor. Mas então, esse trabalho é meu junto com o diagramador. Certo? Mas o diagramador, isso aqui facilita demais, é como se fosse um template. Então, ele vai ter uma previsão de fechamento de caderno. Isso facilita. E, às vezes, tem sessões, né, Jefferson, que precisam começar em página ímpar, ou precisam iniciar, por exemplo, a sessão de atividades. Para abrir a parte de atividades, tem que ser sempre em início de página. Então, o diagramador saber disso faz com que ele já prepare o material dessa forma, né? Isso. Gente, eu queria falar para vocês, assim, nessa vida aí de editor que a gente vai caminhando, é bem difícil, assim, esse trabalho de edição, e a gente aprende cada dia um pouco mais, né? Então, assim, eu também não sei tudo, né? Às vezes eu fico em dúvida, vão lá no manual da editora, vão lá na gramática, vão lá no manual do Estadão, fico em dúvida se aqui é com base em, se é a partir de, a gente fica em dúvida. Isso faz parte do nosso escopo de trabalho. E a gente sempre tem que estar pesquisando, a gente tem que perguntar para o outro. Está com dúvida, pergunta para a Lúcia. Está com dúvida, pergunta para a Shirley. Está com dúvida, pergunta para outro editor de texto, para outro revisor. Essa comunicação é super importante. Eu acho que eu sempre digo assim que a gente tem que ter humildade de não sabemos tudo mesmo, sabe? Então é pesquisar, pesquisar e pesquisar. Mas ter sempre ciência de que a gente tem que entregar o melhor para a etapa seguinte. Eu tenho que fazer uma boa edição de texto para entregar para o diagramador, e aí meu revisor vai pegar esse trabalho e vai ser um mero caçador um mero que eu digo assim, porque ele vai ter que fixar no erro. Então, assim, a gente precisa pesquisar cada vez mais, né? Ficar muito atento aos detalhes. E esse material que eu vou passar para vocês agora, então, é um exercício só de fazer esse trabalho. E aí o importante é passar esse material aí que eu vou encaminhar para o Marlon, para a gente trabalhar. Esse sim, acho que foi a Daiane que falou, né? Esse sim é para a gente trabalhar no próximo dia 13, daí juntos. Lembrando que, como nós temos muitos participantes, eu acredito que o trabalho do Jefferson seja receber, eu vou organizar todos os materiais para o Jefferson, ele recebe, olha por amostragem, traz alguma coisa para discussão, aí no nosso terceiro encontro a gente faz muito essa troca, tira dúvidas, traz exemplos, né? Mas nós não vamos conseguir, pela quantidade de participantes, dar um feedback qualificado, um por um, individual. Então, nós vamos conversar aqui, né? Isso. Aí, né, Jefferson? Porque assim, é um material, como eu falei para vocês, que o editor de texto recebeu do editor de conteúdo. Provavelmente não haverá erros conceituais, mas há problemas de linguagem, né? Isso de edição de texto. Erro conceitual, possivelmente não vai ter. Esse vai ser o trabalho do editor de conteúdo. Mas tem um trabalho de edição de texto aí pesado, tá bom? Tanto nas orientações didáticas quanto no livro do aluno mesmo. Então, eu acho que é isso, né, por hoje. Eu agradeço a presença de todos aí, a participação. Vou passar esse material para o Marlon e aí vocês desenvolvem esse trabalho de edição de texto. Eu também vou desenvolver por aqui. E aí, no dia 13, a gente se fala novamente, na próxima oficina, e a gente pega
quem quiser apresentar, passar os seus exemplos, sua edição de texto. A Daiane só escreveu ali que eu percebi nesse texto editado do encontro passado foi limpeza e organização. Isso mesmo, Daiane. Foi uma boa edição de texto. Eu gostei da edição, ela resolveu muitos problemas com sinônimos, por exemplo. Isso mesmo. Vou pedir licença para comentar, então, um erro conceitual em geografia que eu só descobri porque na nossa profissão a gente descobre coisas, assim, a gente está o tempo todo se formando, né? Sim. Você mesmo falou, com toda a tua caminhada, que não sabe tudo, eu não sei tudo, eu acho que, enfim, e num grupo grande a gente pode trocar impressões e conhecimentos. Mas eu tive a oportunidade, anos atrás, há bastante tempo, na verdade, trabalhar com PNLD. E lendo um parecer de um material de geografia, eu descobri que local e lugar, né, no âmbito da geografia, são conceitos completamente distintos. Isso. E que, para quando a gente faz uma leitura, digamos, mais desavisada, não tem esse conhecimento específico, e no afã de fazer uma troca, porque a gente imagina que aquela palavra repetida, na verdade, está empobrecendo o texto, a gente acaba cometendo um erro conceitual. Então, eu estou trazendo isso apenas porque na minha trajetória, quando eu estava lá, né, começando, saindo da revisão para começar a fazer a edição, eu não tinha essa percepção. E acabei tendo esse conhecimento ao me deparar com um documento oficial de análise de um especialista. Então, por isso que é bem importante, sim, a gente buscar se informar bastante e também ter bastante cuidado ao interferir no texto. Qual é a finalidade daquele texto? Aquele texto, ele fala em linhas gerais, ele se atém a determinados conceitos, ele faz um recorte de alguma área, né? Porque isso também é a baliza para a gente saber até onde a gente pode ir e não pode ir, e ainda mais num livro didático, né? Então, sempre que a gente tem dúvida, é bom a gente ser crítico do próprio trabalho. Eu quero dizer isso também, né? Fazer as intervenções com bastante cuidado e sempre considerando quem veio antes, o profissional que veio antes. Então, meu respeito ao editor de conteúdo, eu tenho que contribuir e não invadir o espaço dele, e o meu respeito ao revisor, por exemplo, né, oferecendo o melhor trabalho possível, o mais bem padronizado possível, e para o diagramador, da mesma forma, oferecendo um material bem formatado, bem padronizado também do ponto de vista gráfico, né? Então, mas eu falei bastante e só queria trazer, na verdade, aquele exemplo do local e do lugar que eu nunca esqueci, que não, e tem várias outras, né? Várias outras palavras que parecem ser equivalentes e não são. Então, isso foi bem bom para mim, para eu ter mais cuidado em qualquer intervenção no texto, sabe? Sim. Perfeito. Então, tá bom, pessoal. Agradeço muito pelo tempo de todos aqui. Espero que todos tenham um bom trabalho aí com esse material, que eu encaminho logo amanhã pela manhã no primeiro horário, e vejo vocês no futuro.